Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou responder a uma das perguntas que mais me fazem. Pastor, as pessoas que não têm consciência, os deficientes mentais, eles vão para o céu, já que muitos deles não têm condições de entender o plano da salvação, mesmo sem aceitar Jesus? E as crianças, qual é a idade que uma criança passa a ter responsabilidade para aceitar a Jesus e qual a idade que ela está automaticamente salva, simplesmente pelo fato de ser inocente? Bom, então o tema do vídeo de hoje é este e eu vou embasar a vocês este tema para que vocês possam ter muita convicção sobre a palavra de Deus. Tudo que eu disser aqui não tem nada a ver com o que eu penso, tem a ver com o que a Bíblia diz, tá bom? Lá no livro de Romanos, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, eu vou ler com vocês a partir do versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei, serão julgados. Bom, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que, no capítulo 1 de Romanos, ele diz que os gentios são indesculpáveis, porque eles cometem pecados atrozes contra Deus. E depois, no capítulo 2, ele diz que os judeus também pecaram e precisam de Jesus, Por isso que no capítulo 3 ele chega àquela conclusão, Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, não importa se você é judeu ou você é gentio, sem Cristo não há nenhuma possibilidade de salvação. Aí é isso que ele diz, assim pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Ou seja, não é pelo fato de alguém não ter conhecido a lei, não ter ouvido falar de Jesus, que não é responsável. E eu vou mostrar para vocês depois aqui no próprio texto, por que as pessoas são responsáveis. Então ele diz que tanto os judeus que conheciam a lei pecaram, quanto os gentios que não conheceram a lei e a verdade também pecam, Aí o versículo 13 ele diz assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Está falando daqueles que ouvem a lei e não a praticam, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Veja, o que o Paulo está dizendo? Quando você lê um texto da palavra de Deus e você obedece, isso conta para você como algo favorável, Mas o versículo 14 ele diz assim, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-os ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Aqui que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, olha, muita gente me pergunta, pastor, mas uma pessoa, um índio, que nunca ouviu a Bíblia, não conhece a Bíblia, como ele pode ser julgado? O texto aqui da palavra de Deus está dizendo que o índio vai ser julgado pela lei que Deus colocou no seu coração, a sua consciência. Ou seja, existe uma porção da revelação de Deus até para os gentios. Mesmo que eles não tenham a Bíblia, lá dentro deles Deus colocou um código moral de ética que eles sabem quando eles erram e quando eles acertam. Então, meus queridos, você pode ter certeza que até mesmo o indivíduo que mora lá no mais remoto lugar do mundo, sem nunca ter tido contato com o homem branco, com a palavra de Deus, ele tem dentro de si uma porção da verdade de Deus, que tanto acusa quando ele erra, quanto defende quando ele acerta. Isto quer dizer
que também este é responsável. Por quê? Porque ele tem consciência. E aí então chega no ponto que a gente vai responder a pergunta de todos vocês. Então, uma pessoa que tenha um problema mental, que não tem condições de elaborar intelectualmente o que está certo e está errado, esta pessoa, ela vai para o inferno? De forma alguma. Porque ou a pessoa é salva através de Cristo, quando ela reconhece que ela é pecadora, que sozinha ela não consegue, sozinha ela não dá conta, e aí ela clama pelo Salvador Jesus, crê no seu sacrifício, e aí, obviamente, o sangue de Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados. Quando uma pessoa não tem consciência, não tem consciência de certo e errado, não tem condições de elaborar, de entender o processo de salvação e de arrependimento, esta pessoa está coberta pelo sangue de Jesus e está automaticamente salva. E uma criança? Bom, uma criança, o processo é semelhante. Só que uma criança normal, perfeita, ela, quando chega na idade da razão, aí ela já precisa compreender, que ela é pecadora e que ela precisa do Salvador Jesus. Eu sempre gosto de usar os meus 2 netinhos, O Enzo, que é o mais velho, tem 8 anos. Ele tem consciência plena, de tudo que ele faz, daquilo que é certo, daquilo que ele é errado. Muitas vezes ele pergunta para mim: vovô, por que isso não pode? Por que isso pode? Como que é Deus? Ele tem perguntas assim inteligentíssimas. O Enzo já tem idade para compreender quando ele erra, quando ele peca com os seus amiguinhos, para com seu irmão, para com seus pais, e, portanto, ele precisaria encontrar Jesus e fazer dele o seu Salvador. Graças a Deus, o Enzo já fez de Jesus o seu Salvador, e ele reconhece que Jesus é quem perdoou os seus pecados, então eu tenho certeza que o nome dele já está escrito no livro da vida. O Johnny, ele ainda não tem, ele tem 2 anos, vai fazer 3 agora em julho. Ele já tem um pouco de consciência quando está errado, quando está certo, mas não elabora ainda essa coisa de, olha, Jesus morreu por mim, esse sentimento de contrição, de arrependimento, que é natural daquele que já foi tocado pelo Espírito Santo, para ser levado ao arrependimento e invocar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu creio, então, que no caso do Johnny, ele ainda está coberto pela inocência. E aí, obviamente, se o arrebatamento acontecesse, ele teria a salvação e seria arrebatado simplesmente pelo fato de que ele ainda não chegou na idade da razão. E por não ter chegado na idade da razão, eu creio que ele está salvo automaticamente. O mesmo acontece, gente, com todas as pessoas impossibilitadas. Se uma pessoa sofre um acidente e ela perde a condição de, vamos dizer assim, de confessar as suas culpas, se ela nunca tivesse aceitado Jesus, eu confesso que é uma incógnita. Muito provavelmente ela vai ser julgada pelo tempo que ela tinha essa possibilidade, essa consciência. Mas uma pessoa que é debilitada, que não tem as faculdades mentais normais, essa pessoa está salva. Estará no arrebatamento, estará coberta pelo sangue de Jesus e pela inocência. Lá na Bíblia, no Velho Testamento, havia sacrifícios pelos pecados desconhecidos. Isso significa que o sangue de Jesus também nos perdoa até mesmo daqueles pecados que não temos consciência. Não é isso? Então, uma pessoa que nunca teve consciência de certo e errado, nunca teve capacidade para entender a necessidade de um Salvador, essa pessoa está salva. Todas as demais, elas precisam de um Salvador. Mas, pastor, e aqueles indivíduos que estão lá do outro lado do mundo, que nunca ouviram falar de Jesus como Salvador, os muçulmanos, aqueles que estão os índios, e estes?
Queridos, eu quero que você entenda uma coisa: Deus conhece o coração dos homens. E se Ele encontrar no coração de qualquer pessoa uma sinceridade genuína, eu creio que Deus, Ele revela para esta pessoa Jesus. De muitas maneiras. Eu já ouvi relatos de pessoas que estavam numa praia deserta e de repente chegou uma garrafa e com dentro da garrafa um texto da Bíblia enrolado no livro de Evangelho de João, e a pessoa se converteu. Eu já ouvi falar de pessoas para quem Jesus se manifestou, muçulmanos que invocaram, que pediram para Deus se revelar e Jesus apareceu, judeus e muitas outras pessoas em lugares distantes encontraram com Deus. Deus se revelou a Abraão, Deus se revelou a Noé, Deus se revelou a pessoas no passado, e Ele é Deus, gente. Ele ainda pode fazer isso. Agora, não tenham dúvidas que a melhor maneira ou a mais comum maneira que Deus se revela é através da pregação do Evangelho. Então, se você está me vendo aqui hoje e nunca entendeu que você precisa de um Salvador, saiba que você precisa de um Salvador. E não há outro nome que possa salvar que não seja o nome de Jesus. Querido, eu não estou falando de uma religião, eu estou falando de uma pessoa, o Filho de Deus que veio a este mundo, que viveu e nunca pecou, e voluntariamente escolheu dar a vida por mim e por você. Então entregue a sua vida para Jesus, porque um dia todos nós vamos nos encontrar com Ele, de um jeito ou de outro. Ou nós estaremos diante dele e Ele será o nosso advogado, ou Ele será o nosso juiz. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Jesus também disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus também diz lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça de Jesus o seu Salvador, faça de Jesus o seu intercessor, e o dia que os seus olhos fecharem para esta vida, o seu nome estará escrito no livro da vida, e você estará com Ele eternamente. Amém? Todos os que não têm condições de entender essa verdade estão cobertos pelo sangue de Jesus e pela inocência, e por isso são salvos também por Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, se você entendeu que ele é relevante, comente aqui, faça os seus comentários, as suas dúvidas, até as suas discordâncias, e compartilhe com as pessoas que você ama. Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus.